E vamos ler o versículo 23. Quem é que já sentiu a presença de Deus aqui nessa noite, irmão? Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe, irmãos, toda a igreja, os visitantes. Quem encontrou pode dizer amém? Amém. Diz assim, irmãos, a palavra. Marcos 6 e 23. E jurou-lhe dizendo: tudo o que me pedires te darei, até a metade do meu reino. Tome assento, irmãos. Glória a Deus. Nós lemos uma palavra, irmãos. Eu li uma palavra, os irmãos também leram aí. Uma palavra que tem como centro, como chave, ou como uma palavra-chave dentro deste versículo que lemos, a palavra reino. Quando Jesus está caminhando com seus discípulos, os discipulando, ensinando, uma das coisas que Jesus primeiro ensina é a respeito da maneira como os discípulos deveriam orar. Porque de fato os discípulos eram homens, na sua maioria religiosos, porém não conheciam de fato Deus. E uma das preocupações de Jesus era que eles aprendessem então a orar. E uma parte da oração que Jesus ensina aos seus discípulos tem um trecho que nos diz que venha a nós o teu reino. Então Jesus está dizendo, irmãos, sobre o reino de Deus. E Jesus está dizendo para que o comando de Deus alcançasse as nossas vidas, ou alcançasse a vida dos discípulos. Então parece uma coisa simples, até é uma coisa simples, porém o que Jesus está ensinando é algo que de repente eles ainda não haviam se apercebido, que a única maneira de os discípulos de fato conseguirem um dia fazer a vontade de Deus e agradar a Deus, como a irmã bem frisou aqui nessa noite, agradar a Deus, alcançar os projetos e os planos de Deus para as suas vidas, para os discípulos na ocasião, a única maneira era se cotidianamente, ou seja, todo dia, todos os dias, os discípulos, ao orarem, eles pudessem orar pedindo que o comando de Deus viesse sobre a vida deles. Então, irmãos, era como se os discípulos fossem um reinado. E este reinado, então, necessitaria de uma transição de comando. Este reinado teria que sair do comando deles próprios, das suas próprias pessoas. E a única maneira, novamente eu repito, de alcançar a vontade de Deus seria se quem assumisse o comando agora fosse o próprio Deus. Então, irmãos, quando nós oramos e pedimos a Deus que Deus venha sobre nós com seu reino, nós estamos pedindo nada mais, nada menos que o controle total de nossas vidas esteja nas mãos de Deus, esteja nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Eu pergunto para os irmãos essa noite, quem é que gosta, irmãos, de ter a sua vida inteira, a sua vida completa, ou 100%, a totalidade da sua vida comandada por Deus, comandada pelo Espírito Santo de Deus, comandada por Jesus e por sua palavra? Amém, meus irmãos? Então, essa questão que nós falamos aqui a respeito do reino é uma realidade. E nós vimos, irmãos, então, lendo, estudando um pouco a palavra de Deus, nós vimos que, pelo trecho que lemos da palavra, que era um costume dos reis, era um costume de quem era um monarca, por exemplo. Não sei dizer para os irmãos se era uma força de expressão, ou se de fato
era literal este versículo que lemos, porque os irmãos veem que após o rei dar uma palavra, dar a sua palavra, ele não poderia voltar atrás. Claro que existia a questão de chancelar, existia uma questão de marcar com selo, enfim, ou selar alguma coisa, mas também existia a questão da verbalização. Nós vimos o caso do rei Xerxes, que na sua indignação sentenciou a sua esposa Vaste, e ele não pôde mais voltar atrás para não ficar desmoralizado. Aqui, quando esta jovem que estava no lugar de enteada, ela está dançando para ele, muito ele se agrada. Diante daquele grande banquete, ele se agrada. E ele se agrada tanto, irmãos, que a palavra de Deus vai nos dizer que ele então, ao se agradar, ao encher os olhos com aquela bela jovem dançando, enfim, sensualizando para ele, para os seus convidados, a palavra de Deus diz que ele, num ar de rompância, de grandeza, numa soberba da alma humana, ele oferece para ela, ou dá a ela a chance de escolher qualquer coisa, inclusive a metade de todo o seu reinado. Quando, irmãos, então eu li essa palavra, eu fiquei pensando, irmãos, orando a Deus e pensando, imaginando então, se fosse no sentido literal, imaginando que, suponhamos que ela então aceitasse, e no ato automático, ela dissesse assim: sim, eu aceito a metade do reino, 50% do reino de Herodes agora passa a ser meu. Aí, irmãos, imagina então o caos se instalando. Imagina, irmãos, um reinado com 2 comandantes. Imagina, irmãos, um reino com 2 cabeças, ou um corpo com 2 cabeças. Os irmãos podem ver lá no Antigo Testamento que o rei também oferece para Esther: até a metade do meu reino. Pode ser expressão, pode ser figurado, mas pode também ser literal. Trazendo, irmãos, para a nossa vida espiritual, este versículo, a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus, ao ser acusado de endemoniado, ele diz: como pode um demônio expulsar o próprio demônio? Como pode um reinado estar dividido? Pois todo reino dividido não subsiste. Amém, meus irmãos? Todo reino dividido, ele é levado à ruína. Tem que ter, então, esta unidade. Glória a Deus. Então, imagina, irmãos, se essa jovem assume 50% do reinado, imagina o tamanho da tragédia que daria. Imagina o tanto de problema que essa jovem traria para dentro do reinado. Agora, irmãos, eu quero dizer algo para a igreja. A palavra de Deus nos diz que existiu uma situação que Jesus estava caminhando. Está lá em João capítulo 4, 32 em diante. Jesus está caminhando com os seus discípulos. E daqui a pouco, os discípulos sentem fome e vão atrás de comida. E Jesus jejuava, mas os discípulos ainda não. Portanto, eles saem para comer, para ir atrás de alimento. E a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus disse assim: uma comida eu tenho para comer, que essa comida vocês ainda não conhecem. A minha comida é fazer a vontade do Pai. A minha comida é fazer a vontade de Deus. Olha, irmãos, que Jesus está apontando para uma comida. Jesus está apontando para uma vontade. Jesus está apontando e está direcionando todo o comando da vida dele para um reino. Jesus está dizendo que quem comanda a vida dele tão somente é a sua vontade entregue ao Pai, ou é o próprio Deus comandando a sua vida. Eu quero abrir um parênteses aqui, irmãos, e para você que nos visita, de repente, alguém pode ser que esteja flutuando e não entendendo, irmãos, mas eu quero dizer
que existe alguém para os nossos queridos visitantes e também para a igreja, que quer comandar a sua vida. Existe alguém que tem o interesse em tomar as rédeas da sua vida. Agora, irmãos, nós olhamos para a internet, por exemplo, nós olhamos para tudo o que existe, essa imensidão de opções, que eu considero, na minha concepção, um grande menu, que tem tudo que é tipo de evangelho, que tem tudo que é tipo de Deus, que tem tudo que é tipo em todos os segmentos religiosos evangélicos, e inclusive que dizem que, apontando para muitos caminhos que levam a Deus. Existem, irmãos, pessoas que estão se levantando nesses últimos dias, e diante de uma câmera, diante de uma câmera e diante de suas redes sociais, estão oferecendo comida, estão oferecendo evangelho, estão oferecendo tudo que é tipo de reinado, inclusive, irmãos, frisando e arrastando multidões após si para uma pseudo-salvação, arrastando pessoas para o reinado, que a condição deste reinado é que você assuma ou não abra mão de 50%, de 30%, de 70%, de 80%. Você pode ser crente, você pode ir para o céu, você pode servir a Deus, mas sem entregar a totalidade do reinado da sua vida para Deus. Existe, irmãos, por aí alguém pregando, existe por aí alguém que se levantou e que estão enganando a muitos, oferecendo, irmãos, muitos tipos de evangelho, como eu já falei, evangelhos falsificados. Tem, irmãos, a modalidade, eu vou falar aqui com muita coragem para os irmãos, com carinho para os visitantes. Existe uma modalidade chamada de desigrejados. Existe aqueles cujos dizem que já não necessitam mais de uma entrega, a obediência, a sujeição da sua vida a homens, a liderança, a instituições, a organizações religiosas. Existe, irmãos, tudo que é tipo, mas quando a gente olha para essa imensidão, eles estão apenas oferecendo para você parte do reino de Deus, a outra parte é para você. Aí, irmãos, do lado de cada tela, por trás dessa tela, nós encontramos pessoas famintas, nós encontramos alguém que tem o desejo de servir a Deus, alguém que já tentou 1, 2, 3, 4, por muitas vezes, meia dúzia de vezes, servir a Deus, entregar a sua vida para Deus, mas só que no momento em que Deus vai tomar o comando, o que acontece, irmãos? Isso aqui é um fato que eu estou falando, a sua vida fica um pouco, uma porcentagem da sua vida aos cuidados de Deus, outra porcentagem da sua vida aos seus cuidados, aos cuidados do mundo, aos prazeres. Eu digo, irmãos, que a intenção do coração é boa, porém a sua maneira de proceder está errada. A intenção de servir a Deus existe, porém, irmãos, tudo acaba se arruinando. Sabe por quê? Porque 40% às vezes é nosso e os outros 60% Deus não consegue chegar perto, Deus não consegue dar um encaminhamento, Deus não consegue tomar conta. 30% às vezes, 20% às vezes, e o reinado fica dividido, e essa pessoa, irmão, sofre. Então, muitos tipos de derrota. Tenta construir família, irmão. Aleluia. Quem é que não quer? De todos nós e dos queridos visitantes, quem é que não deseja ter uma família abençoada, irmão? Quem é que não deseja ver os seus filhos se encaminhando para o céu? Quem é que não almeja e não tem o prazer de, quando se assentar à mesa para uma refeição, estar com os seus filhos, com a sua esposa, e todos em reverência a Deus, fazer uma oração, em agradecimento a Deus, orando, os filhos em sujeição,
os filhos tendo convicção da palavra, os filhos entrando pelo caminho da obediência e da salvação. Todos que eu converso, irmãos, que eu evangelizo, dizem que amam Deus, e eu acredito, mas o fato de nada se concretizar em suas vidas é exatamente isso. Às vezes o reino está dividido, e o reino dividido não subsiste, não prospera. Por isso Jesus não abria mão. Ele dizia: eu tenho uma comida para comer, e essa comida vocês ainda não conhecem, mas vocês vão conhecer, vocês vão chegar lá, aleluia, vocês vão alcançar, aleluia. Não é que Jesus estava dizendo, irmãos, afastando o céu deles, e nós também não estamos afastando o céu da sua vida, não estamos não, nós estamos dizendo que a única maneira de você conseguir servir a Deus, ser fiel, ingressar, obedecer, se discipular, enfim, fazer o curso, entrar na comunhão da igreja e ter a convicção de que você vai para o céu, a única maneira é se você em oração dizer para Deus: Senhor, 100% do meu reinado é teu, não tem negociação, não tem 30, nem 20, nem 5, tudo é teu, tudo é teu. Quer ter a vida mudada, quer ter vitória na família, quer ter vitória, independente, irmão, de qualquer circunstância, a vitória é tua, mas 100% da tua vida tem que estar no domínio de Deus, no domínio de Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. És fiel, Jesus. Oh, glória! Aleluia. Quem pode dar glória a Deus, irmão? Glória a Deus. Deus Santo e maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem é que sente a presença do Espírito de Deus, irmão? Aleluia. Quando, irmãos, quero falar algo. Até o pastor Remy perguntou desde que idade que eu sou crente. Mas quando eu era jovem, que eu me converti, ainda solteiro, eu participava de uma juventude muito numerosa, assim, no sentido para o nosso padrão, restauração. E eu me lembro, irmãos, então, que num culto eu estava fora da comunhão da igreja, fui disciplinado, aprontei na igreja, jovem ainda. E todos os jovens, todos os demais jovens participando, só eu estava disciplinado, com 16 anos. Aí passa-se o tempo, irmãos, e daqui a pouco eu vou cumprindo a disciplina e tal. No primeiro ano de conversão todo eu passei disciplinado, saía no mês, ficava 4, 5, eu tomava uma ceia, no outro dia eu estava disciplinado de novo. E daqui a pouco, irmãos, os jovens, um caiu, outro caiu, outro caiu, e assim eu fui acompanhando a vida deles, fui acompanhando por ser colega, e daqui a pouco uns caíam, daqui a pouco levantavam, caíam, levantavam, e muito tipo de pecado acontecendo, enfim, irmãos, uma tragédia. E daqui a pouco, irmãos, eu me dei por conta, e uma introspectiva, eu pensei: o que eu quero para a minha vida? Que história, uma história particular, não para ser publicada em livros, mas que história que eu quero para mim? Que recordações que eu quero para mim? Uma trajetória, feito alguns que eu já conhecia, e da maneira como esses jovens vivem, ou uma trajetória que, apesar de difícil, eu posso, irmãos, ter um bom nome e consigo então ser um crente fiel. Eu não tinha, irmãos, esperança de vitória, mas quando, irmãos, um pastor, que foi já vosso pastor, me enganchou pelo braço e me levou para o caminho da oração, e cada vez que eu estava me afastando da oração,
ele dizia: começou a acontecer tal coisa porque tu te afastou. Enfim, irmãos, quando eu me dei por conta, eu digo, eu preciso ter uma vida de vitória. O único caminho que eu encontrei foi o caminho da totalidade da minha vida aos cuidados de Deus, aos comandos de Deus. Não tinha, irmãos, então comecei a perceber que não tinha como eu ter um casamento no futuro feliz sem Jesus estar no controle de tudo. Não tinha como eu ser um cristão em longa data se Jesus não estivesse no comando. Enquanto, irmãos, 20, 30, 40, o reino estivesse dividido, rateado em muitas partes, Deus não poderia realizar a obra dele na minha vida. Fizemos então uma escolha, irmão, glória a Deus. E a Bíblia Sagrada nos diz que uma mulher, irmãos, vai até um jantar em Betânia e ela vai com o seu vaso, os hinos que as irmãs muito cantam. Ela vai, irmãos, com este vaso, e quando ela vira, ou melhor, antes de virar o unguento nos pés de Jesus, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que ela pega e quebra este unguento. Quando, irmãos, ela quebra, que aquele perfume se derrama aos pés de Cristo, ali, irmãos, fica algo muito claro para mim, na minha cabeça. Ela estava dizendo, irmãos, que o reino, o que ela desejava, aquele reino, ou aquele perfume, ou aquele vaso simbolizando então algo espiritual, não seria mais dedicado para nada, nem para prazer da carne, nem para namorado e namorada, nem para mundo, nem para mundanismo, nem para mentira, nem para rebeldia, nem para fofoca, nem para falatório, nem para nada, nem para parente, nem para esposa, esposo, seria dedicado totalmente para Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Que coisa boa, irmãos! É quando Jesus consegue assumir o controle de tudo em nossa vida. Aleluia! Então, os irmãos e as pessoas, os irmãos, amigos, visitantes que estão aqui nessa noite, quantas promessas vocês já receberam? Quantos milagres e promessas de chamado? Promessa, irmão, de em diversas áreas da sua vida, de muitas ordens, e todos esses chamados estão de pé. Os irmãos já ouviram falar que chamada e que promessa de Deus não existe prazo de validade, e de fato não existe, irmãos. O que existe é um reino dividido, impossibilitando de você atingir aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas nessa noite, irmãos, não faça como este homem fez. Oferece para quem quiser, ou para alguém que você considera especial, 50% do seu reino. Não, diga para Deus, 100% da minha vida, Deus, a partir de hoje, eu vou começar a dedicar para Ti, eu vou entregar isso para Ti. Isso o Senhor não toca, não tocava, agora o Senhor vai tocar, agora o Senhor vai fazer o que o Senhor quiser. Aleluia! Já vou encerrar, irmãos, mas isso é algo tão sério que rodeou a Cristo, rodeou Jesus. Quando ele vai ser batizado por João, que João diz, irmãos, eu que necessito ser batizado por ti, e vens tu ser batizado por mim. E Jesus disse assim, João, uma coisa só nos interessa, e essa coisa é fazer toda, aleluia, toda a vontade de Deus. É fazer toda a vontade de Deus. É isso que nos interessa. O que adianta, irmão, você vir para cá, nós vimos para cá, e voltar para nossos lares, agarrado com fraqueza, agarrado, irmãos, com coisas passageiras, agarrado, grudado com coisas que desagradam a Deus. Do que adianta o verdadeiro, irmãos, a verdadeira conversão e o verdadeiro milagre que nos aguarda é uma vida em que Deus tem 100% do comando. Aleluia! Quando, irmãos, Jesus cura, ou melhor, quando Jesus perdoa uma mulher que é apanhada no ato de adultério, a Bíblia Sagrada nos diz
quando essa mulher é trazida até a sua presença, e os homens querem matá-la, aplicando a lei e executando sentença, executando ali na frente de Cristo, com mãos, com pedras colocadas nas suas mãos, pronta para matar. Jesus perdoa o pecado daquela mulher, conversa, se retiram um a um, e daqui a pouco, irmãos, vem outra palavra que eu considero chave dentro deste contexto. Jesus disse assim: agora, mulher, cadê os teus acusadores? Quando, irmãos, alguém vem para a igreja, não estou falando que você esteja em adultério e em qualquer sorte de pecado, mas quando alguém vem para cá, ele é alcançado com o perdão dos pecados. Jesus, irmãos, é poderoso para nessa noite anular todos os teus pecados. A Bíblia Sagrada diz que Jesus cancelou todos os nossos pecados, aleluia, perdoou as nossas dívidas, pagou a nossa culpa. Glória a Deus. Agora, irmãos, Jesus disse assim: mulher, os teus pecados estão perdoados, mas agora o céu ainda não está garantido. Sabe o que tu tem que fazer? Tu tem que voltar para tua casa e não peca mais. Não peca mais, aleluia. Lá na tua casa, deixa Deus dominar a tua vida. Durante a rua, deixa Deus comandar a sua vida. Aleluia. Quando tu voltar para tua casa, não deixa com que mais nada domine a tua vida. Vigie para que coisa pior não te aconteça. Sabe, irmão, o que era pior de acontecer para ela? Meu Deus. O que é esse pior que Jesus estava falando? Não era a morte física, irmãos. O pior aqui era o castigo eterno. O que pior podia acontecer para ela não era a morte física, porque um dia todos nós morreremos. Não é verdade, irmãos? Todos nós morreremos. Glória a Deus. Meu Deus. Eu gosto, irmão, de pessoa idosa. Depois corta, tá, irmão? Eu gosto de pessoa idosa, irmão. Mas uma irmã já estava beirando 100 anos. Beirando 100 anos. E a palavra de Deus diz, irmãos, que passou de 70, 80, já a pessoa vira no sofrimento. Aí, a irmã muito idosa, adoecia, irmão. Aí chamava, ora por ela, campanha por ela. Tá certo, tem que orar, não vamos deixar de orar, né, irmão, porque é idoso. Não vamos deixar de orar, vamos orar. Mas daqui a pouco, irmãos, trazia uma comoção. Aquilo trazia uma comoção dentro do seio familiar. E eu dizia assim: será que ela não está assim, não é por causa da idade? Quase 100 anos. Vocês não imaginam que um dia Deus vai recolher ela para a eternidade? Bendito Deus. Será que ela não se engripou assim, devido à sua idade avançada? Ou vocês querem que ela eternize aqui nessa terra? Às vezes está sofrendo. Aí um diz assim: vamos dar o prêmio de melhor obreiro do ano pro Bruno, que quer que os velhos morram. E na verdade não, irmãos. É que era uma necessidade. Então, do que adianta, irmãos, nós passarmos aqui, você visitante, gozar de uma saúde boa e pensar assim: tá tudo bem comigo, tá tudo bem comigo. Eu tô com 60, tô com 70, vou indo mais um pouco, daqui a pouco Deus assume o comando, e no outro mês daí já está dividido, e daqui a pouco é um pouco com Deus e um pouco contigo o comando, e aquela briga, e daqui a pouco o Espírito Santo se retira com muita educação, e você fica sozinho no comando, e de repente alguém mais forte que você está dominando a sua vida. Meu Deus. E chega o dia, como a irmã falou aqui, que você vai chegar na eternidade. O que terá nas suas mãos, para quem será? Aleluia!
Quando chegar o dia, irmãos, nós partimos para a eternidade. O que está nos aguardando do outro lado? O que está te aguardando do outro lado? Um lugar que não tem mais como voltar. Não existirá mais a possibilidade de comunicação com o mundo material. Foi, irmão. Partiu para o outro lado, foi. O que estava definido, ficou definido. É dali para frente. Alguém te levou para outra atmosfera espiritual. E agora, para onde será que foi? Eu digo para os irmãos, mediante fraqueza, mediante, irmãos, tropeços. Hoje eu ainda estava lendo a palavra de Deus. Dizia que Deus é justo. Deus levanta o caído. Deus dá força ao fraco. Deus dá vigor ao cansado. Aleluia. A palavra de Deus nos dá amparo para que ainda que você não tenha alcançado o objetivo maior, mas você está correndo para este alvo, você pode ter certeza que se Jesus voltar, ou que se você morrer, a salvação está garantida, aleluia, mas 100% do teu reino tem que estar entregue para Deus. Então você vem para o culto, volta para casa, irmão, e Jesus está dizendo para ti, não peques mais, abandona o pecado, você recebeu o perdão dos pecados. Imagine que você é um bebezinho recém-nascido, e agora você continuar, irmãos, vindo aos cultos. O pastor Natan aqui já falou, essa igreja será construída para você também fazer parte dela. Aleluia. Quantos podem glorificar a Deus, irmão? Está sendo construído para você, amigo visitante. E essa obra que Deus tem na sua vida vai se cumprir. Mas não ofereça metade, e nem 30, e nem percentual algum para qualquer outra coisa que não seja para Deus. Aleluia. Até um crente sofre derrota, irmão. Mas nós vamos parar por aqui. Amém, meus irmãos? Convido os irmãos a se colocarem de pé. Glória! Aleluia. Aleluia! Glória! Quando, irmãos, Jesus estimula, Aleluia! incentiva os discípulos, que pode figurar eu e os irmãos, todos que estamos aqui, a orar todo dia, pedindo o reino de Deus, é porque realmente é um desafio para nós, irmão. É um desafio para todo ser humano, deixar com que Deus guie a sua vida, deixar com que Deus esteja no controle de sua vida, irmão. Então, vamos pedir este comando de Deus sobre a nossa vida. Eu quero convidar, irmãos, quem quer uma oração? Se a palavra de Deus, se você entende que a palavra falou com você, irmão,